Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir de entrevistas com nossos ex-alunos. E hoje eu estou aqui com a Cristal Magno, que é formada em 2008 em Publicidade e Propaganda aqui na Universidade. E a Cristal tem uma história riquíssima, mora na Suíça, mas espera que isso ela mesma vai contar para vocês. Tudo bom, Cristal? Tudo ótimo, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso obrigada. Canal. É um prazer estar aqui de volta. Que bom, que alegria. Bom, nós soubemos que a Cristal estava de passagem pelo Brasil e já aproveitamos para entrevistá-la. Cristal, me conta um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional, como foi que você começou a trabalhar durante a faculdade? Bem, deixa eu ver se eu consigo resumir, que a gente não deve ter muito tempo. Eu entrei em comunicação em 2004 e, na verdade, no início eu não sabia muito ao certo qual era o curso que eu queria fazer. Eu pensei em produção cultural, que não tinha em Fortaleza e sabia que era muito difícil sair. Fiquei entre administração e publicidade, pensei. Vou fazer comunicação social, publicidade, porque eu queria entender exatamente o que poderia me proporcionar. Então, eu entrei em 2004 e logo depois, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Então, eu tinha medo de ficar na faculdade, eu não sei, eu sempre quis muito trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar mesmo aqui com pequenas coisas, com 19 anos, mais ou menos. Teve uma greve enorme num período, então a gente não podia ficar parado, também tinha que trabalhar com pequenos projetos. E quando eu tinha 20 anos, eu descobri, eu sempre quis trabalhar em multinacional, porque eu queria, não sei, eu adoro tudo que é novidade, eu queria morar fora, eu queria trabalhar com outras culturas, com outra experiência. Eu falei, eu preciso trabalhar na multinacional. E eu comecei muito nova a procurar onde que tinha possibilidade de trabalho. E por uma sorte, foi literalmente uma sorte, eu achei que tinha uma vaga de estágio na P&G em Fortaleza. Eu lembro que eu até atualizei a página assim várias vezes, eu falei, em Fortaleza, tem certeza, vaga de estágio, deixa eu tentar. Fiz todo o processo, é um processo... Só explicar para claro. quem está nos ouvindo que P&G é a Procter Gamble, para quem não conhece, exato, né? Exato. E na época ninguém conhecia, tanto que graças a Deus, quando eles fizeram uma propaganda do avião do Faustão, que eu podia associar a P&G com o avião do Faustão. E aí eu descobri a P&G, fiz todo o processo seletivo, e é o mesmo processo seletivo de trainee, de estágio, depois quando você entra é o mesmo. E quando eles me ligaram para fazer a entrevista, eu lembro que eu falei assim, não, mas tem certeza? Tem certeza que fui eu que passei? E eu fui fazer a entrevista com 2 outros rapazes, os 2 eram de administração e eu de publicidade. Eu falei, perdi, né? Porque eu acho que a administração tem mais a base que eles estão procurando. Mas desde a entrevista foi uma experiência muito interessante. Então, eu lembro que depois que fizeram todas as entrevistas, eu falei, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele falou, pode. Qual é a minha possibilidade de morar em outro país? Aí ele falou assim, calma, calma, deixa a gente ver, porque pode ser uma multinacional, mas não é tão fácil, porque tem que passar por todas as etapas. Eu falei, tudo bem, eu só quero saber se é possível. Eu posso esperar, se eu posso esperar por isso. E eu entrei na Procter quando eu tinha, em outubro de 2006, ou seja, que agora fazem 11 anos. 11 anos exatamente, já. 11 anos. E eu estava no meio da faculdade. Então, foi uma experiência... E aí, você fez toda a faculdade, então, trabalhando lá. Quando acabou, você foi transferida para outro estado? Não, quando eu terminei, eles me efetivaram como estágio, do estágio para uma profissional. Tá. E eu lembro que quando eu comecei o estágio, ele falou, você tem 2 anos para se formar, porque o nosso estágio não pode ser mais de 2 anos. E aí eu juntei tudo que faltava de disciplina opcional e para tentar fazer nos 2 anos que faltava, mais o tempo da monografia, mais trabalhando 6, 7 horas por dia. Você me disse que teve ano que fez 17 disciplinas? Eu fiz 17 disciplinas. Em um ano? Em um ano. E infelizmente, como eu não tinha conhecimento antes, eu deixei todas as opcionais para o final. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, as pessoas me falavam, você não vai fazer administração, mas tem 3 professores que você tem que ter aula. Então era a senhora, então é um prazer estar aqui hoje. O Hugo, que também eu consegui fazer uma cadeira com ele, e o Murakami. Então eram os 3 que eu tinha que fazer. Eu falei, mas agora eu não tenho mais nem tempo, nem as disciplinas que eles vão estar. Então eu consegui fazer uma com o Hugo que foi muito bom, foi maravilhosa, até porque era pesquisa mercadológica, e era na época que eu já estava trabalhando na Procter, então me ajudou bastante
bastante o que eu estava vendo com ele, com a experiência que eu estava tendo. Bacana. E aí, depois que você se formou, você foi direto para outro país ou você foi para outro estado no Brasil? Esses 11 anos, depois que eu me formei, eu fiquei mais 2 ou 3 anos aqui. Tá. Depois eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei 3 anos. E aí foi a hora que eu comecei a falar, olha, eu gosto muito de São Paulo, mas eu quero alguma coisa diferente. E também, por coincidência de estar no lugar certo, na posição certa, me veio uma posição para o Panamá. E na época que eles me transferiram para o Panamá, eu não tinha ideia do que era o Panamá. Mas eles falaram, você vai ficar numa posição que é América Latina. Eu falei, estou dentro. Quero, bacana. Já quero. Qual era o cargo que você assumia aqui no Brasil e depois foi no Panamá? Então, quando eu fiz o estágio, era um estágio em vendas. E eu falei, mas vendas? Venda? Como é que eu não sei vender, né? Mas se é a minha chance de entrar, eu vou por aí. E dentro da Procter, eu descobri uma parte que eu não tinha tanto contato dentro da universidade, que se chama Trade Marketing. Então, quando eu fui para São Paulo, foi uma possibilidade de sair de vendas para ir para Trade Marketing. E aí eu me apaixonei. Eu posso dizer que dentro de toda a minha carreira, a parte de Trade Marketing é a parte que eu mais amo fazer. Então, eu era Trade Marketing de coloração de cabelo para o Brasil inteiro. Depois eu fui para a América Latina como também Trade Marketing de medicamento. Então eu comecei a trabalhar com as marcas de medicamento da Procter na América Latina inteira. O Brasil era apenas um dos países. E foi porque eu estava em medicamento, sempre trabalhei com farmácias, apareceu a oportunidade de ir para a Suíça. Então hoje eu sou Trade Marketing de Vic, da marca Vic Vaporub, por exemplo, para a Europa. Então, eu continuei, a maior parte da minha carreira foi dentro de Trade Marketing. É muito interessante porque o Trade Marketing, ele tem uma relação direta com o varejista, exato, com o ponto de venda, com o intermediário. Exato. Você, como fabricante, nessa relação com o varejista, quais são os maiores desafios hoje na atividade de Trade Marketing? Eu acho que é muito válido da Procter que a carreira de Trade Marketing é dentro de vendas. Porque você tem uns 5 anos antes para descobrir qual é a realidade a real mesmo, o que é o cliente, quais são as necessidades do cliente, porque você é a pessoa. Então, eu estava aqui em Fortaleza, eu era a pessoa, eu trabalhava na Pague Menos e eu era tudo da Procter para eles. Eu era logística, eu era finanças, eu era promocional, eu era marketing, por acaso eu era vendas. Então, isso foi muito gostoso também, porque você desenvolve um monte de área que você não está esperando. E quando você vai para Trade Marketing, ter essa experiência te faz pensar um pouco mais pé no chão. Deixa eu ver quando eu estava no cliente, qual era o meu real desafio. E para mim o que eu mais gostei é que a gente sempre fala muito em consumidor. Quando a gente está na faculdade, marketing consumidor. E eu comecei a ver um outro tipo de consumidor que é o shopper, que é a pessoa que faz a compra. Então, não necessariamente era o consumidor. Então, eu consegui ter, por essas experiências, um conhecimento. A Procter tem muita pesquisa em cima disso e eu acho que tive muita sorte de ter todo o acesso a isso. De como funciona, como é o comportamento, não só do consumidor, mas daquela pessoa que toma a decisão da compra. Porque ela é a primeira influenciadora do produto que depois você vai usar. Então, ter aprendido tudo isso foi, assim, um prêmio. Quando você fala em comprador, você está falando do comprador intermediário ou você está falando do comprador final também? Na verdade, são os dois. Você aprende o que é importante para o cliente, porque você perde um pouco da arrogância de indústria, querer impor, e a gente tem já compradores e empresas gigantes, que elas podem muito bem virar para uma grande e dizer, não, eu não concordo. Então, você tem que se posicionar primeiro e entender como essa pessoa, o que é importante para eles. Esse cliente intermediário. Esse cliente intermediário. E depois, a disponibilidade do seu produto na loja, ou se o seu produto está, não está, onde ele está, como ele está na loja, é o que vai influenciar também a pessoa que vai comprar, que não necessariamente é a que vai usar. Então, tem vários casos que a mulher é uma shopper de farmácia. Então, a decisão que ela compra para toda a família influencia no que o consumidor depois vai usar. Perfeito. Então, esses dois comportamentos, para mim, foi uma aula, assim, foi uma grande escola. E por falar em aula, como é a teoria na prática? Essa é uma boa pergunta. Quando eu estava na faculdade, eu sentia bastante falta dessa associação, de como eu ajudo a colocar a teoria que eu estou aprendendo aqui
no que eu vou viver depois. Então, as cadeiras que eu mais consegui aplicar foram as cadeiras de marketing que eu fiz, de planejamento, porque te dá muita base, de pesquisa mercadológica. Então, hoje, quando eu olho, quando chegam os relatórios, eu lembro direitinho daquele sotaque espanhol de que eu tinha aula, que ensinava pra gente pesquisa mercadológica. Então, fazer essa conexão é muito gostoso. E eu sentia falta quando eu estava na faculdade. Tanto que hoje, sempre que me chamam, que eu estou aqui, que eu tenho a possibilidade de voltar para a faculdade, eu gosto. Porque eu sentia falta de ter essa experiência. Então, quando eu estava, 5 anos que eu tive na faculdade, eu nunca conheci ninguém que trabalhava numa multinacional. Então, dar esse pezinho de como é estar numa grande empresa, eu acho que é muito importante. Porque você entende até onde você pode ir. Porque senão você começa a ver o que eu posso ver aqui, o que eu não posso ver aqui. Não, isso é muito distante, não, isso é impossível. E para mim, essa palavra impossível nunca existiu. Eu gosto bastante de ser desafiada por isso. E essa experiência de morar na Suíça? Como é que está sendo para você? Alguma diferença cultural todas. lhe cause dificuldade ou não? Todas. Então, assim, tanto morar na Suíça, que é muito silêncio. Né? Então, aqui, às vezes, meu Deus, essas pessoas não falam, né? Elas não... E você vê, às vezes, um monte de gente na rua e você não escuta barulho. Eu falei, eu quero barulho, eu quero movimento. Então, eu sinto bastante falta da nossa energia. E, lógico, tem vários pontos de qualidade de vida que são maravilhosos. Então, o transporte público funciona perfeito, você demora 15 minutos para chegar em qualquer lugar, você anda para qualquer lugar, isso é muito bom. Mas dá para sentir bastante falta da nossa energia e da nossa cultura, de como a gente é aberto. Então, quando você volta para cá, você valoriza muito mais. De trabalho, é uma experiência totalmente nova, porque antes eu trabalhava na América Latina e nós somos parecidos. Nós somos diferentes, mas nós somos parecidos. Mas quando você vai trabalhar regional Europa, você pensa, mas o que é um alemão? O que é um italiano? Porque a região que eu pego vai do Reino Unido até a Rússia. Então é uma mistura de culturas para trabalhar em trade marketing. Então, espera aí, eu acho que agora eu tenho que começar a aprender tudo de novo. Então, eu acho que é a sensibilidade de dizer, eu não posso achar que eu já sei, porque eu já tenho 11 anos de casa, faz a diferença de você dizer, deixa eu ir para um país, me ensina você, para eu conseguir depois te ajudar. Então, como eu estou numa central, eu fico na Central Europa, a minha posição é facilitar os países. Na parte, eu defendo a franchise, que a gente chama de VIC. Então, os países distribuem, fazem todo a distribuição, ponto de venda, preço, precificação, tudo é local, mas todo o direcionamento vem regional. Mas como eu podia dar um direcionamento se eu não conhecia as realidades? Então, para mim, ter essa experiência de viajar para todos e conseguir, deixa eu conhecer o teu cliente, deixa eu conhecer a tua equipe de vendas, deixa eu conhecer o teu consumidor. Então, ir com essa bola um pouco baixa e dizer, não, eu tenho anos, mas eu não sei. Quem sabe é você. Agora me ensina para que eu consiga te ajudar. Então, tem 1 ano e meio que eu estou lá e eu aprendo todos os dias. Perfeito. Essa humildade é que faz o bom gestor, né? A capacidade de ouvir e de aprender com a novidade, com as novas culturas. Sim, porque é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Cristal, agora, olhando para quem está nos ouvindo, certo. Que conselho você daria para quem ainda está na faculdade? Olha, eu diria 2 coisas. A primeira é, eu teria até passado mais tempo aqui. Como eu tinha essa vontade enorme de trabalhar, eu acho que eu acelerei um pouquinho as coisas. Então, eu não visitei nenhum Enecom, eu não fui a nenhuma dos grupos acadêmicos que a gente tinha. Eu estava lá, porque eu gostava bastante das pessoas, mas com 20 anos eu já estava fora, porque eu tinha que conciliar as disciplinas com o trabalho. Então, curta bastante aqui, e aqui tem pessoas muito interessantes. Então, as pessoas que você conhece aqui e as coisas que você tem que enfrentar sozinho te dão depois uma bagagem de dizer, eu consigo fazer, eu vou fazer. Então, essa é a primeira, e a segunda é, não se conforme com o que você já tem. A internet está aí, é tão fácil agora trabalhar em qualquer lugar, mas não é fácil. Então, eu lembro uma vez que eu dei um conselho, uma pessoa me perguntou, mas o que é que você fez? Eu falei, toda semana eu entrava no site para ver se tinha aberto vaga. Mas toda semana. E quantas empresas? 80. Mas era o que eu queria. Então, quando você sabe o que você quer, você começa, não tem mais a desculpa. Então, eu acho que hoje as coisas são tão fáceis que a gente não pode deixar que sejam tão fáceis. Que você tem que usar isso a seu favor
para que você consiga chegar onde você quer ir. E sempre vão te dizer que não dá. Sempre. Sempre vão te dizer, mas espera aí, calma, tranquilo. Mas se você sabe onde você quer chegar, eu nunca imaginei que eu fosse estar lá. E eu nunca gostei quando me perguntavam onde você quer estar. Eu falei, deixa que vai aparecer. Então hoje eu não sei dizer qual é o meu próximo passo, mas eu estou aberta para isso. Então agora a gente vai fazer um pequeno bate-bola. Tá certo. Um professor. A Glícia. Então, a Glícia, ela entrou na faculdade quando eu estava saindo já. Mas eu acho que ela era aluna, então ela trouxe toda essa vontade de deixar a comunicação nova, prática, moderna. Então, eu só peguei um pouquinho, mas eu acho que ela marcou bastante. Bacana. Um aluno? Norton. Então, o Norton era o meu amigo da faculdade e ele me ajudou no final, quando estava tudo apertado, eu falei, Norton, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu preciso me formar. E tanto que a gente é muito amigo até hoje, não importa a distância, e foi ele que me trouxe aqui, né? E você se emociona em falar nele, que coisa linda. E o Norton foi quem trouxe você. Exato. Então, obrigada, Norton, pela sua gentileza de indicar a Cristal. Muito lindo. Até eu me emocionei e esqueci a próxima pergunta. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Essa é uma boa... Bem, se eu soubesse que eu ia ter a possibilidade de quando você sabe o que quer ir mais longe, talvez eu tivesse aproveitado um pouquinho mais a faculdade. Já ouvi isso mais vezes aqui. Por isso. Parece coisa assim, né, que a gente está ficando velha, fala, eu devia ter feito isso. Mas é verdade. Mas o que a gente faz faz o melhor na época, né? Quando eu puder... Quando eu puder... Ai, gente, porque para mim, se eu quero, eu vou atrás. Bem, quando eu puder sentir um pouco mais segura, talvez eu volte para o Brasil. Ai, que lindo. E para a gente fechar, Cristal, certo. O que te inspira? O novo. A novidade, o que é diferente, o que me dá palpitação no coração. Então, assim, o que é morno não funciona. Precisa ser intenso, precisa ser novo, precisa ser sem fronteira. Então, assim, o que me inspira é não saber o que vai acontecer depois, é o que vai vir de novo. Estou muito feliz de ter você aqui. Um prazer. Obrigada. Uma grande oportunidade. Gente, eu não conhecia a Cristal, a gente não se conhecia, né? Era a Cristal, o Norton que indicou e assim, foi um presente para mim, para nós e para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, eu também acabei me emocionando. E isso que é bacana na nossa entrevista, né? Esse reencontro da universidade com seus ex-alunos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e aguarda que vem muita coisa boa por aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada.